Nerd, e aí, beleza? Pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar desse episódio. E que episódio, pessoal, que episódio magnífico, tá? Pra mim, um dos melhores até o momento, tá? Claro, a gente teve episódios marcantes aí nas outras temporadas, na quarta temporada, na terceira temporada, na segunda, tá? Mas esse episódio, pessoal, me deixou com um gostinho de quero mais, tá ligado? Quando acabou disso, não acabou. Eu quero mais, pessoal. Que episódio. Ah, e antes de tudo, não se esquece. Verifica a inscrição. Deixa aquele like maroto. Se aparecer o botãozinho de hypar, já hypa, tá? Me ajuda muito a trazer mais conteúdo aí pra vocês. E vamos que vamos, porque eu tô animadaço. Eu acabei de assistir o episódio e a adrenalina tá nas alturas, pessoal. Roda a vinheta. Eu não quero. Pessoal, a gente já começa o episódio naquele pique, né? Tinha parado na busca pelo V1, estavam atrás do Bombástico aí, porque souberam que o Bombástico tinha o V1, pessoal, e ficou aquela procura incessante pelo V1, né? Tanto o Capitão Pátria quanto o Soldier Boy, que aparentemente parecia que ia ajudar ele, né? E os garotos aí também à procura do composto V. A gente chega no plano que o Brutus tem para conseguir pistas sobre esse V1, sobre o Bombástico, né? Eles vão em busca de um cara aí, né, que era famoso entre os super das antigas, né? Inclusive fazia coisas inadequadas aí com esses super. Não, ele... Mas ele faz questão de ressaltar isso em toda a fala dele, pessoal. Eu particularmente já tava ficando incomodado já do tanto que ele falava disso, tá? Ele só falava disso, que pegou tal super, que fez isso com tal super, que colocou isso e aquilo. Ainda tá com esse pedaço de nada preso no seu rabo? Você que é um bunda suja, velho otário. Esse personagem, no início do episódio eu tava bem chateado com ele, mas no final, cara, ele me surpreendeu muito. Por mais que o Capitão Pátria seja filha da mãe, no final, cara, deu aquela sensação de empatia, tá ligado? Tipo, você... A forma como esse personagem que eles implementaram no começo do episódio terminou no final do episódio, cara, foi bem surpreendente, tá? Eu não vou falar muito aqui pra não dar muito spoiler, né, pra quem não assistiu ainda, mas esse personagem, no início ele começa de uma forma, mas no final ele termina de outra, e ele foi bem fundamental aí nessa busca aí pelo V1. Depois do plano do Brutus, a gente chega na parte da chantagem. O Bombástico, ele tem um crush chamada Gold Geisha, né? Era uma atriz muito famosa, inclusive a Kimiko é fã dela. E, cara, o plano do Brutus é o seguinte, falar com ela, tentar fazer com que ela chame o Bombástico, né? Pra que eles peçam o composto V. Mas como é The Boys, né? Tem que dar errado. E aí a parada tem que escalonar um pouquinho mais, né? Eles vão ter que improvisar, dar aquela improvisada. E aí qual é a improvisada? Sequestrar a mulher. Eles chegam lá na calada da noite, invadem o quarto dela, colocam uma parada pra ela dormir, ela ainda tenta resistir, mas infelizmente, né, Leitinho tá ficando a lá bruto e ainda manda uma piadinha, tá? E cara, quando eles estão saindo com ela, aconteceu uma coisa que eu ri muito, pessoal, eu ri muito. Alertando pra vocês já aqui, né, não tem como eu não dar spoiler aqui, se você não quer spoiler, então não fica no vídeo, tá? Esse vídeo tem bastante spoiler. Cara, um dos idosos dessa casa que a tal da Golden tá, tem simplesmente a capacidade de esticar o saco, mano. E o melhor não foi nada, velho. O melhor, quando eles se deparam com esse senhor, o Billy Brutus fala, olha logo pro Leitinho e diz, Leitinho, aí é contigo, cara. Cara, eu ri pra caramba por causa já do histórico do Leitinho com o super lá que esticava a sua parte, digamos que a sua parte mais apimentada. Ele esticava, né? E o Leitinho teve esse problema, esse desencontro com esse cara diversas vezes. E daí ele chega lá e tem um cara, um idoso que estica as bolas, cara. Eu ri pra caramba, tá? Eu ri pra caramba nessa cena. Mas enfim, pulando essa parte, pessoal, tá? Essa parte do plano, eles conseguem ali deter os idosos, né? A Kimiko não deixa o Brutus matar ninguém, pelo menos dessa vez, né? Porque ela fica com pena ali dos idosos, tal. Ela tem uma certa afinidade também com essa Golden, né? E aí o plano deles dá certo, eles saem de lá, né? Em contraparte, a Sábia, ela já tá um passo à frente do Capitão Pátria, tá? O plano dela já tá todo esquematizado, ela sabe que a casa dela vai cair, e aí o que é que ela faz? Ela dá um passo à frente do Capitão Pátria, e detalhe, tá? O Capitão Pátria fica puto da vida com ela, tá? Fica pé da vida com ela, porque ela tá sempre um passo à frente. Ela vai deixando pistas pra ir irritando ele mais e mais, e ele vai se ligando. E aí acontece o plot twist da parada, tá?
aquele plot. A Sábia fica do lado dos mocinhos e vai ajudar eles a pegar o V1, porque já foi com explícito já que ela não quer que o Capitão Pátria vire imortal. E aí ela se une aos garotos, com uma certa resistência deles, né, mas ela se une. E aí a gente tem todo aquele trabalho do Leitinho com ela, né, a ficha do Leitinho caindo também. Ele tava lá, Billy Brutus, tacando foda-se, mas aí a Sábia joga uma verdinha ali pra ele, que faz com que, pelo menos é o que dá a entender, faz com que ele mude de ideia. Não exatamente mude de ideia, mas faz com que ele fique balançado sobre o que eles estão fazendo. Querendo ou não, né? É a morte de vários super, né? São pessoas. Tem a parte do Profundo, né? Também tem a cena do Profundo que vale ressaltar aqui, onde é pedido para ele defender uma parada lá de petróleo, né? Que eles vão precisar a todo custo. A Sábia joga essa pra ele, que eles vão precisar a todo custo dessa parada de petróleo, porque quando eles anunciarem o Capitão Pátria como Deus lá tal, vai ser cortado o abastecimento de petróleo para ir pros Estados Unidos, e eles precisam dessa base aí. E aí o que é que acontece? O Profundo vai lá, faz toda a propaganda, tudo bonitinho, só que o Noah tá puto com o Profundo, né? Aí o Noah vai lá e sabota, tá? Ele faz um buraco lá na parada lá dos petróleos, mata uma bilhão de peixe, o Profundo fica irado com ele. E cara, aconteceu, pra mim, é a única cena que desse episódio que me broxou, tá? Que me deixou lá embaixo. O Profundo churrasca o Black Noir, mano. Pelo menos o falso Black Noir, né? Cara, nessa cena eu fiquei, cara, sério, mano? Eu achava que o Black Noir ia churrascar o Profundo, tá ligado? Foi uma bela reviravolta, né? A gente tá vendo aí que o Profundo tá caindo a ficha do poder dele, né? Porque até então ele não tinha essa noção, ele rebaixava pra todo mundo e ele tá querendo se crescer. Em contraparte, a gente também tem da Luz Estrela do Hughie, né? Tem ali aquele momento deles, onde eles vão plantar o vírus pra... Quando o Capitão Pátria for dar o discurso dele, o vírus ativar tal, e aquele negócio todo, só que aí chega aquele pai. Cara, pra mim, esse é um dos melhores nomes já dados pra um super-herói, tá? Pai. Não tem nome melhor, mano. E aí eles chegam, tem aquele blá 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 tal, ele ataca ele, o Hughie ameaça com um blefe muito, muito esperto, ameaça ele de soltar o vírus e eles deixam ele ir, né? E aí a gente chega para o plot final do episódio. Tá? Plot, tá? Nessa parte do episódio a gente tem um dilema sobre a imortalidade, pessoal. Que o Bombástico, ele queria o V1 para dar pra tal da Golden, tá? Para ela ficar imortal igual ele, né? Viver para sempre igual ele, porque ela já tava envelhecendo, ele não envelhecia e ele não queria isso, entendeu? E ela se recusou. E aí foi onde ele foi embora, abandonou ela, tal, e ficou aguardando ela mudar de ideia. E aí a gente tira o plot do porquê ele tinha o V1, né, guardado com ele. E aí tem todo aquele plot, aquela parada da imortalidade, a Kimiko, conversando com o francês, e elas chegaram à conclusão, ela e a Luz Estrela chegaram à conclusão que seria melhor ela churrascar, né, elas ir de base, porque elas iam ver o Hughie e o francês envelhecer, elas não queriam isso tal. Enfim, elas decidiram destruir o composto V. E aí, pessoal, é o que abre uma bela brecha, né, pra trabalhar mais essa parada humana dos super, né, porque o Billy fala só, é a porra de um super, mas esquece, cara, que antes de serem super, eles são seres humanos, tá ligado? E aí esse plot serve pra colocar esse pé no chão, tá, essa parte aí do episódio serve pra colocar o pé no chão. E aí a gente se encaminha pro final do episódio, cara, que pra mim, cara, fechou com chave de ouro, tá, não podia ter fechado melhor esse episódio. Como? Eu sei lá, pô. Só uma ressalva para o final do episódio que eu falei, tá? O Capitão Pátria, ele vai atrás daquele carinha do começo que eu falei, tá? Do personagem lá que eu falei, que no início ele começava de um jeito, no final foi de outro. Cara, a conversa dele com o Capitão Pátria realmente me deu uma certa empatia, porque foi a primeira pessoa que não teve medo do Capitão Pátria, tá? Não tinha medo, falou sinceramente com o Capitão Pátria, e é nítido, tá? Pela expressão, até pelo ator do Capitão Pátria, que é muito bom. Deu a entender que o Capitão Pátria realmente encontrou alguém que finalmente entendeu ele, que não tinha medo, que falou realmente o que pensava. E isso, o Capitão Pátria vai e deixa o cara aí, pô. Eu não esperava por isso, eu juro que eu não esperava por isso. Essa linha de diálogo deles foi muito bem escrito, tá? Pra mim, foi muito bem feito. Até aqui o episódio tava perfeito, tá certo? Já estava perfeito, aliás. A gente parte pro encerramento, né? O Capitão Pátria dá um jeito lá e descobre onde tá a localização da Golden por causa de uns
dispositivo que ela vendia e tinha a localização. E aí ele chega lá, né? Quando o Bombástica já tava descendo um sarrafo em todo mundo. E aí o Soldier Boy chega, ele já tem uma treta já aí há 80 anos, né, uma treta pendente. Eles começam a brigar, começa aquele embate. E no meio do embate, né, eles terminam se acertando. E aí o Soldier Boy fala que pode dar o que ele quer. Pode tirar os poderes dele, a imortalidade. E aí ele passa o resto da vida com a Golden lá, o resto do que resta da vida dela e dele. E sem poderes, sem nada, eles só podem aproveitar o resto, né. E ele pergunta, por que você faria isso por mim? E aí o Soldier Boy fala, eu faço isso se você me der o composto V. E aí fecha o acordo, o Soldier Boy tira os poderes dele. E é nesse momento, pessoal, que chega o Capitão Pátria. E aí ele chega no momento exato em que o Soldier Boy consegue o composto V. Nesse ponto que a gente entende o peso real desse episódio. Porque já teve a parte lá deles conversando sobre a imortalidade, o quanto isso pesava, sobre o amor. E a sábia a todo ponto falando que o ser humano, que as pessoas eram previsíveis. Porque tudo tinha acontecido até ali da forma como ela queria, né? Da forma como ela tinha planejado. Só que ela não contava com uma variante. A razão, o ser humano em si, ele não é lógico, tá? Ele age muitas das vezes por emoção. E a emoção não tem como se calcular. E ela calculou que o Soldier Boy, por causa de um vídeo que ela mostrou do Capitão Pátria com a Tempesta, o Soldier Boy iria ficar com raiva do Capitão Pátria e iria entregar o composto V para eles, né? Para os garotos. Só que ela se equivocou totalmente. O Soldier Boy teve uma reviravolta. Ele deduziu que o que a Tempesta queria é que o Capitão Pátria fosse imortal. E aí ele entrega o composto V pro Capitão Pátria, que, detalhe para essa cena, que ele não só injeta, tá? Ele só não injeta, ele abre com um laser, ele abre o braço e aí ele injeta dentro, porque essa sacada foi boa, né? Porque é dito que a pele dele é invulnerável e tal, e aí ele abre com laser e me faz remeter também a uma cena do Superman se barbeando. Eu lembro bem dessa cena, ele vai pro espelho e começa a se barbear com laser, né? Porque uma gilete normal não iria tirar os pelos do rosto dele. Da mesma forma o Capitão Pátria, uma agulha normal não iria perfurar sua pele, né? Ele abre com laser e injeta o composto V, sente um desconforto ali, dá alguns gritos e tal. E aí tem a cena do trailer da temporada, que é o Capitão Pátria soltando o laser pelos olhos em direção ao céu, né? Aquele laser super potente. E aí, pessoal, o Billy, cara, o Billy só tem uma reação, não tem outra, tá? Não existe outra. Ele só fala, corram. E a única coisa que passa na minha mente nesse momento é, cara, fodeu, tá? O que é que os caras vão fazer agora? O cara é imortal, o cara já era difícil matar ele antes, imagina agora, tá? E aí, pessoal, o episódio encerra magnificamente perfeito. Pra mim, esse episódio foi perfeito. É tanto que eu não vi nem o tempo do episódio acabar. Quando o Capitão Pátria soltou o laser pelos olhos e o episódio acabou, eu fiquei, ué, mas já acabou? Não pode acabar aí não. E cara, eu tô hypadaço, pessoal. Se você também tá hypado, já deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários também o que você mais gostou desse episódio, tá? Se você acha que esse episódio também foi perfeito, assim como eu também acho, né? Pra mim, o melhor episódio da temporada até o momento. Temos mais 2 episódios aí pra encerrar a temporada. Vamos debater nos comentários aí o que é que você acha tem por vir nesses 2 episódios aí. Como é que vai acabar, qual o destino do Capitão Pátria, tá? Eu tô hypadaço, mano. Acabei de assistir, tô com a adrenalina lá nas alturas. E essa série, pra mim, cara, ela é perfeita do começo ao fim. A 4ª temporada que é mais ou menos, mas mesmo assim não deixa cair o nível de The Boys. Já confere aí sua inscrição, já deixa o like. Se aparecer o botãozinho de hypar, já hypa assim como eu, tá certo, pessoal? Brigadão, que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos que vamos, pessoal. Fica aqui comigo porque vem muito mais conteúdo aí, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!